Olá, ouvintes da Rádio Beta, aqui é Cintia Bá. Estou de volta com Conexão Vida Plena, onde eu falo sobre espiritualidade e autoajuda. No programa de hoje, eu vou falar sobre 2 assuntos. O primeiro assunto é como se comunicar com o seu anjo da guarda ou mentor espiritual. E o segundo tema de hoje são as mensagens divinas com números mestres ou números iguais. O que são números mestres? Números mestres são números com algarismos repetidos, como por exemplo o 11, o 22, o 33, o 222 e assim por diante. Eu vou falar como os anjos se comunicam com nós, os seres humanos, utilizando mensagens com esses padrões de números, e também vou falar o significado de alguns números mestres, o significado de algumas mensagens com números mestres. Mas antes eu vou começar falando como se comunicar com seu anjo da guarda ou mentor espiritual. Eu sei que existem pessoas que não acreditam em anjos. Tem gente que até acredita, mas não acha que eles se comunicam com a gente. Acho até que existem pessoas que acreditam que os anjos só se comunicavam com os seres humanos até a época de Jesus e de seus apóstolos. Mas, na verdade, eles sempre tentam se comunicar com a gente. Nós é que não damos abertura para que suas mensagens cheguem até nós, por mais que a gente queira. E aí tem gente que vai dizer, mas eu todos os dias faço oração para Deus, para Jesus ou para meu anjo da guarda. Não é desta forma que damos abertura para estabelecer um contato? Não necessariamente, porque desta forma estamos apenas enviando nossa mensagem a eles, mas não estamos sendo receptivos, ou seja, não estamos dando espaço para que as mensagens deles cheguem até nós. Então, qual é o processo para a gente se tornar receptivo às mensagens dos nossos mentores? O que temos de fazer para dar essa abertura? É o seguinte, pelo menos 10 minutos por dia, de preferência sempre no mesmo horário, precisamos fazer algo para acalmar os nossos pensamentos. E a preferência por ser no mesmo horário é porque os nossos mentores sempre saberão quando estaremos receptivos. Porque nossos pensamentos são semelhantes às ondas de rádio. Enquanto nós transmitimos, não podemos receber o pensamento dos nossos anjos mentores, pois eles se comunicam conosco por telepatia, ou seja, pelo pensamento. Se você fica pensando demais, isso é semelhante a você falar ao telefone com outra pessoa. Então, enquanto você fala, a outra pessoa te escuta em silêncio e ela só responde a tua pergunta quando você para de falar. Mas se você decide falar ao mesmo tempo em que a outra pessoa está falando, isso vai atrapalhar a comunicação entre vocês. Será difícil você entender qualquer coisa e da mesma forma a outra pessoa não conseguirá te entender. Os nossos pensamentos são como se a gente estivesse tagarelando o tempo todo para os nossos mentores. E como temos livre-arbítrio, eles não podem forçar a gente a parar de pensar para obter uma comunicação. É por isso que a meditação é importante. Tem gente que diz que é difícil acalmar nossos pensamentos, mas eu digo que para alcançarmos algo, nunca devemos dizer que é difícil, pois aí é que vai ficar difícil. Pois como já disse anteriormente em outros programas, nós é que construímos o nosso futuro de acordo com o que falamos, pensamos e principalmente de acordo com as nossas emoções. Tudo que não estamos habituados a fazer dá um pouquinho mais de trabalho no início, até pegarmos o hábito. No começo vai vir um monte de pensamentos, pois a gente tem mania de pensar sobre diversas coisas. Como, por exemplo, será que tal pessoa não gostou daquilo que eu falei? Eu não gostei disso que fulano falou. Tenho que pagar as contas, tenho que fazer isso e aquilo. Será que vai dar tempo de fazer tal coisa hoje? Enfim, os pensamentos vêm de monte.
Mas o que precisamos fazer é encontrar um lugar calmo para que possamos ficar em silêncio e relaxar. Procure fechar os olhos, respirar fundo umas 3 vezes. Deixe os pensamentos surgirem, mas procure prestar atenção na sua respiração, para que você não se envolva emocionalmente com seus pensamentos, até que aos pouquinhos eles vão diminuindo. Outra coisa importante para você conseguir se comunicar com seu anjo ou mentor é você ter uma intenção sincera de um propósito que possa fazer o bem para a sociedade em que você vive ou para a humanidade, e não apenas algo para seu próprio benefício, pois a resposta geralmente dessa forma vem mais rápido quando a nossa intenção é para objetivos coletivos. E essa resposta pode vir de várias maneiras, como por exemplo, através de sonhos, ou você pode escutar uma voz dentro da sua mente, dentro da sua cabeça, ou começar a ter intuições e ideias para ajudar a realizar seus objetivos. Ou ainda, existem pessoas que começam a enxergar esses seres espirituais, e também muitas pessoas sentem arrepios, calafrios ou calor e pressões em algumas partes do corpo, especialmente no chakra coronário que fica no topo da cabeça. Geralmente, essas pessoas começam a sentir do nada uma ardência no couro cabeludo. Também tem situações em que você sente muita paz e tranquilidade. Portanto, caso você tenha algum desses sintomas, isto é sinal de que seu mentor espiritual está querendo falar com você. Muitas vezes o seu mentor pode se comunicar através de outras pessoas, como por exemplo agora. Pode ser que neste momento o meu mentor espiritual esteja enviando esta mensagem para você a pedido do seu mentor espiritual. Da mesma forma, quando alguém te pede um conselho e você aconselha este amigo usando uma sabedoria que você não sabe de onde você tirou, isso é sinal que seu mentor espiritual falou com seu amigo através de você. Existem também situações em que você já está decidido a fazer algo ou a caminhar numa certa direção, e então você ouve uma voz ou tem uma intuição de mudar sua decisão ou seu caminho. Isto também é sinal de que seu mentor está falando com você. Então eu aconselho você seguir a esta voz, pois muitas vezes ele pode estar tentando te livrar de algum perigo. E claro que outras vezes ele pode apenas estar querendo te mostrar alguma coisa importante, para te ensinar algo. Bem, agora eu vou falar de outro assunto que tem muito a ver com anjos e mentores. São as mensagens divinas com números mestres, que são aqueles números com algarismos repetidos, como o 11, o 22 e assim por diante. Estas mensagens podem ser recebidas por qualquer pessoa. Mas antes quero agradecer as minhas fontes de pesquisas, que são Doreen Virtue, Gillian Macbeth Lota, Ronan Herman, Sean Malekain e Stella, e a Ordem Rosa Cruz. Então, essas mensagens são enviadas por seres divinos, como anjos, arcanjos, mestres ascensos, que são pessoas que já viveram no plano físico e passaram por várias encarnações, e por isso não precisam mais voltar ao plano físico, pois já evoluíram até um estágio que não necessitam mais passar pelo processo de reencarnação. Além dos anjos, arcanjos e mestres ascensos, também tem os chamados Elohim, que na hierarquia angelical eles possuem uma evolução ainda maior que a dos arcanjos. Os Elohim, a pronúncia correta é assim mesmo, sem o S, pois quando falo Elohim, estou me referindo a vários desses seres, e quando me refiro a apenas um, digo Elohai. Estes anjos são muito citados pela cultura judaica, e na cultura egípcia eles são chamados de Neteru. Então essas mensagens por números podem ser dadas
por estes seres. E conversando com meus amigos e amigos de amigos, tenho reparado que estas mensagens começaram a surgir na vida de algumas pessoas e cada vez mais elas só aumentam. E como ocorrem esses tipos de mensagens? Ocorrem de diversas formas. Uma delas, por exemplo, você olha no relógio, aí você vê 22 horas e 22 minutos. Então, no dia seguinte, você está distraído e passa perto do relógio e olha para ele novamente no mesmo horário. Se isso acontecer mais de 2 vezes seguidas, pode ter certeza que isso não é uma coincidência, mas sim uma mensagem para você. E às vezes ocorre quando você está na rua e de repente passa um carro por você que por algum motivo te chama a atenção. E também a placa deste carro tem o mesmo número, 2222. Antes de pesquisar sobre esses assuntos, eu nunca tinha visto uma placa de carro com os números 9999. Mas teve um dia que eu vi esta placa de carro e também vi várias placas de rua com as sequências 99 ou 999. E quando isso repete muito, você já começa a prestar mais atenção a este fenômeno. Então eu vou começar falando sobre o significado das mensagens dos números 11, 111 e do 1111. Quando você avistar repetidamente estes números, significa que você precisa tomar muito cuidado com os seus pensamentos e sentimentos, pois principalmente quando estiver vendo estes números diversas vezes, é sinal de que existe uma abertura de portal de oportunidades se desdobrando, e com isso seus pensamentos estão se manifestando no plano físico numa velocidade recorde. Por isso, você deve monitorar seus pensamentos para não pensar coisas negativas ou coisas que você não desejaria que acontecesse, para não correr o risco de atraí-las para a sua vida. O número 111 é um número binário octal que equivale ao número 7, o número da perfeição. É como a luz de uma lâmpada. Significa que o universo captou um instantâneo dos seus pensamentos e o está manifestando no plano físico. Pare de focar na mente coletiva e foque no seu eu, foque na sua alma. Vou dar um exemplo deste momento em que nosso país está passando. A grande mídia e as pessoas à sua volta só falam de crise econômica, mas na verdade, se você for parar para analisar, a crise é política. Pois eu vejo tantas pessoas reformando suas casas e instalando comércios. Onde moro, vejo as pessoas reformando suas casas o tempo todo, e eu moro na periferia. Quando eu era criança, na época da inflação galopante, a verdadeira crise econômica, a gente passava pelas ruas e via os prédios em construção com as obras todas paradas e não se via ninguém fazendo reforma em suas casas. Portanto, este é um exemplo de mente coletiva, que só pensa em desgraça. Então, quando você vê os números 111, procure observar se você não está focando na mente coletiva, ao invés de focar no seu eu, e procure fazer o que a sua alma sente entusiasmo em fazer. Não ouça os outros. Agora eu vou falar do número 1111. Ele é o número 15 da letra F, F de faca, no binário hexadecimal. Significa que este é o fluxo de energia realizado em qualquer nível, desde que você esteja focado neste momento, no momento presente. Ou seja, nunca fique remoendo o passado com pensamentos tipo, eu deixei de fazer isso ou aquilo. E também não ficar pensando somente no futuro. É lógico que para atrair as coisas para você, você precisa se imaginar com o seu objeto de desejo já realizado. Mas se você fica o tempo todo pensando no futuro, pensando eu quero isso, você acaba gerando uma ansiedade. A ansiedade é medo de não conseguir.
e assim você não conseguirá realizar seus desejos. Então, faz o processo de se imaginar com tal coisa, mas logo em seguida pare de focar neste objeto desejado. Procure esquecê-lo. Agora eu vou falar do horário. O horário 11 horas e 11 minutos é o momento para iniciar um novo ciclo, é outra dimensão ou frequência de experiência. Então, como eu falei anteriormente, é a abertura de portal. Então, o 11 não tem nada a ver com tragédia ou com coisas ruins, como a maioria das pessoas pensam. Este pensamento negativo em relação ao 11 começou por causa da tragédia do 11 de setembro. Na verdade, o 11 é um sinal de que está nas suas mãos o seu poder de decidir a sua vida. Ou seja, se você pensar coisas ruins, vai atrair coisas ruins. Se você pensar coisas boas, vai atrair coisas boas. O número 11 tem a energia da dualidade, negativo ou positivo, bom ou ruim. Agora eu vou falar do 22, 222 e 2222. Esses números significam que nossas ideias recentemente plantadas estão começando a se desenvolver e a se tornar realidade. Sabe aquela sementinha que você plantou? Ela está começando a brotar. É um sinal de que você precisa continuar a realizar um bom trabalho e continuar regando aquela sementinha, continuar afirmando e a ter pensamentos positivos. É um sinal de confirmação do divino de que você está no caminho certo, de que você está na direção correta. O 2222 é um processo de ascensão e ressurreição. Os aspectos de suas manifestações estão se tornando realidade. O horário 22 horas e 22 minutos é o momento de contato com o Supremo, com o Ser Absoluto. É o momento em que o universo está te observando. Você pode não acreditar que existe um propósito na sua vida, mas você tem. Agora eu vou falar do número 33, 333 e 3333. Esse grupo de números é um aviso de que você está uno com o universo e com os arcanjos, Elohim e mestres ascensos. Há quem diga que é um padrão numérico dos mestres ascensos. Eles estão perto de você, querendo que você saiba que você tem a ajuda, o amor e o companheirismo deles. Chame eles sempre, especialmente quando você avistar os padrões de número 3 ao seu redor, e principalmente quando vierem 4 vezes repetidos. O sinal 333 mostra que os anjos, os arcanjos, os Elohim e mestres ascensos estão de acordo com os seus pensamentos, e isso pode ser interpretado como um sinal de um sim para suas ideias. Então, quando você está em dúvida em relação a algum projeto seu, é o sinal de um sim. Este número pede que você faça uma escolha em seu interior e não admite que você esteja em dúvida. A Trindade é a santidade dentro de todas as suas decisões, seu corpo, mente e espírito, de acordo com a evolução da sua alma. É a conexão com a sabedoria da super-alma, o seu eu superior. Procure ver a santidade em todas as suas decisões, independente do resultado, mesmo que para você o resultado não seja bom. Mas sempre procure enxergar algo divino ali, como algo para seu aprendizado e evolução. Então, 33, 333 e 3333 significa que a divindade do Eterno está te protegendo e te guiando. E o horário 3 horas e 33 minutos é a hora da zona morta.
É o horário em que os portais entre os mundos espirituais, astrais e materiais estão abertos com a permissão do sagrado e que este mesmo está protegendo quem o busca. Agora eu vou falar dos padrões numéricos 44, 444 e 4444. Eles significam que os anjos estão te rodeando e afirmando o seu amor e apoio por você. Eles estão dizendo para você não se preocupar, que a ajuda deles está próxima. Este sinal dos anjos também podem significar um desacordo com seus pensamentos ou ideias. Significa um não às suas ideias ou pensamentos. Então é para você avaliar as suas ideias ou pensamentos. Mas também significa a chegada de novas oportunidades, mesmo que você não tenha pedido por elas. Construa o seu futuro pensamento a pensamento, tijolo por tijolo, e não permita que pessoas negativas te contaminem com pensamentos negativos. Não se deixe influenciar por pensamentos negativos. Então siga com seus projetos, etapa por etapa, e acredite neles. O horário 4 horas e 44 minutos é a hora de buscar o despertar interior, rasgando as iras, os medos e outros sentimentos que impedem o seu despertar evolutivo. Então, procure o seu eu interior e procure eliminar os seus sentimentos ruins, as mágoas, o ódio, a raiva, porque isso pode impedir que nessas novas oportunidades surjam na sua vida. Então só depende de você a realização de novas oportunidades e ajudas do divino. Agora eu vou falar dos padrões numéricos 55, 555 e 5555. É um número, esses são os números de qualquer pessoa que tenha obtido a consciência da unidade. É o número da mudança, e significa que se aproxima uma mudança de vida. É o número do Cristo interno, referente ao prepare-se, segure-se e apertem os cintos que lá vem mudança. Essa mudança não deve ser vista nem como positiva e nem como negativa, porque qualquer mudança é uma parte natural do fluxo da vida. Talvez essa mudança seja até uma resposta às suas orações. Então este número continua a te proteger e a te dar a sensação de paz. Quando você ver este sinal, a mudança na vida do pensamento ou evento acabou de acontecer. Você pode gostar ou não. Qualquer que seja o caso, os anjos estão notificando que um episódio na sua vida chegou ao fim e é hora de seguir em frente. O padrão 555 significa mudanças relacionadas a emprego. Então, se você está procurando emprego e começa a ver muito este número, pode crer que está vindo em breve um novo emprego para você. Pode ser também mudanças relacionadas ao meio social, mudanças de país ou mudança de cidade, mudança de parceiro, e também é um conselho: evite causar problemas a si mesmo, através do que os outros pensam ou falam. Pare de focar no que os outros falam de você, principalmente no que os outros falam sobre você, né? Procure focar em si mesmo. O padrão numérico 5555 significa que sua estabilidade financeira está em observação. Portanto, cuide de si mesmo e não dê importância ao que os outros pensam de você. É parecido com a mensagem do 555. O horário, 5 horas e 55 minutos, é a hora das falsidades caírem por terra. É a hora de observar a si próprio, não com superficialidade, mas com profundidade. Os padrões numéricos 66, 666 ou 6666 é o número da consciência da Terra. Na Bíblia, ele é erroneamente o número da besta.
pois ele pode representar a pura maldade. Mas também ele é o número da humanidade e da vida. Quando a gente vê este número, geralmente significa que devemos ficar alerta para eventos físicos que se apresentam. Significa que seus pensamentos estão desequilibrados e focados demais no mundo material. Então, essa sequência numérica pede que você equilibre os seus pensamentos entre o céu e a terra, ou seja, nem ficar somente focado no mundo material, só preocupado com ganhar dinheiro, mas não ficar focado somente no espiritual, esperando as coisas caírem do céu. Você também precisa fazer a sua parte, colocar a mão na massa, pois estamos no mundo físico, portanto é o caminho do meio. A gente precisa dar valor a essas duas coisas, sempre tomando atitude para obter os resultados. É para você se concentrar no trabalho e também no espírito. Só assim suas necessidades materiais e emocionais serão automaticamente resolvidas como resultado. O padrão 6666 é um conselho que diz: procure não ser tão sentimental por algo que não faz sentido. Então pare de deixar coisas importantes pelo caminho e pare de deixar as coisas importantes que está realizando feitas pela metade. Então agora vamos para o grupo 77, 777 e 7777. O 77 significa que a pessoa está desenvolvendo o poder de analisar as coisas, está aperfeiçoando a sua elevação de caráter, está tendo a isenção de interesses particulares e sexuais, está sendo uma pessoa mais altruísta, está tendo a admiração de pessoas poderosas e está exercitando mais a mente. Então é um conselho do universo para a pessoa continuar a seguir adiante desta forma. Significa também lembrar que desordem não faz parte do universo. Esta é a parte da escola de mistérios que significa que você não está somente lendo livros da vida, mas você também está colocando-os em prática. E todos os seres sagrados estão te aplaudindo e te dando parabéns, porque você está no caminho da sua evolução. Continue a fazer um bom trabalho e saiba que seus desejos estão se tornando realidade. Este é um sinal extremamente positivo e significa que você também deve esperar que ocorram mais milagres. O 777 é para tomar cuidado com a impaciência, com a vaidade em demasia, com a extravagância, com o gasto em exagero, com certa irresponsabilidade em não cumprir com o horário, cuidado em não desprezar as pessoas, pois é o número do dom da palavra, é o dom da tolerância, o número da destruição da arrogância. O padrão 7777 é parecido com esse também. Cuidado com a arrogância e com o orgulho. Ninguém é melhor que ninguém. E também cuidado com o que você deseja, porque os seus desejos estão se realizando. Agora eu vou falar dos padrões 88, 888 e 8888. Esses padrões significam o ponto culminante de uma lição concreta da escola de mistério, ou seja, uma fase de sua vida está prestes a acabar, e esse é um sinal para te dar um tempo para você se preparar com antecedência. Essa sequência numérica pode significar que você está concluindo um estágio emocional ou profissional ou um relacionamento. Significa também que há luz no fim do túnel, que a colheita está madura. Não espere para pegá-la ou apreciá-la, ou seja, não retarde suas ações ou o gozo do seu trabalho. Agora eu vou falar do padrão 99, 999 e 9.999.
O 99 significa que é o momento para buscar o contato com o eu superior e também acabar com a impaciência de querer ter êxitos rápidos. Significa um insucesso devido ao despeito e à dispersão. Procure ficar mais atento aos acontecimentos que te rodeiam. O 999 é a culminação de eventos de um ciclo completo. Esse é o fim de uma fase importante em sua vida pessoal ou global. Além disso, é uma mensagem para os trabalhadores de luz envolvidos na cura da Terra e significa: comece a trabalhar, porque a Mãe Terra precisa de você agora. Significa também que a partir deste momento é necessário reorganizar as gavetas internas. O padrão 9999 significa cuidado com o que pensas de modo ganancioso. O pensamento é energia e está em toda parte. Cuidado com o que fala de maneira orgulhosa. As palavras têm poder. Se for interesseiro em alguma coisa, abdique deste mal. É um lembrete de que nada te pertence, nem mesmo a vida que te foi concedida a ter. Agora eu vou falar do padrão numérico 00, 000 e 0000. Esses padrões numéricos é um lembrete de que você é um com o eterno. Você é um com o divino e ele está pedindo a presença do amor do seu Criador dentro de você. É também um sinal de que uma situação concluiu o seu ciclo, ou também pode ser o sinal de que uma situação não tem valor nenhum para você, para a sua evolução. É uma mensagem de que ser tudo é ao mesmo tempo não ser nada. É dar valor à vida, pois ela é um estágio da evolução para o todo. Agora eu vou falar de sequências numéricas em ordem crescente. Então agora não são mais números repetidos, mas são sequências em ordem crescente. Quando você vê sequências numéricas, repetidas vezes, como 1, 2, 3, 4, ou 2, 3, 4, 5, ou 3, 4, 5, 6, ou ainda em sequências ímpares também em ordem crescente, 3, 5, 7, 9, ou as sequências pares em ordem crescente, 2, 4, 6, 8. Então, se você está vendo repetidamente, está vendo muito essas sequências ascendentes, como 1, 2, 3, 4, isso é um sinal dos anjos para que você avance. Você pode ver esse sinal quando estiver no momento de dúvida em algo que você planeja fazer. Quando você está preocupado se deve ou não realizar tal ação. Portanto, é um sinal de que você deve seguir com suas ideias. Agora eu vou falar das sequências numéricas em ordem decrescente. Como, por exemplo, 4321, ou 9876, ou 9753, ou 7531. É uma situação contrária ao da sequência numérica crescente, ou seja, se você está vendo repetidamente uma sequência decrescente, como por exemplo 4321, é um sinal através dos anjos que você não deve seguir em frente em suas ideias ou planejamentos, pois isto pode acarretar consequências que serão prejudiciais a você. Portanto, quando você avistar repetidamente essas sequências numéricas, não siga em frente, senão você se dará mal. Então é isso, gente. E o Conexão Vida Plena vai ficando por aqui. E eu agradeço a audiência de vocês. Fiquem com Deus. Um grande abraço a todos. Fui. Tchau, tchau.